Boa noite a todos e a todas, mais uma vez aqui com vocês, trazendo a 7ª palestra virtual em tributo a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó. Essa constitui uma entre várias atividades programadas em homenagem a Maria Firmina dos Reis, neste seu bicentenário de nascimento. Essa palestra tem como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. E tem como parceiro o Instituto Cultive Suíça Brasil, do qual eu sou a presidente, e o artista digital generalista Vaniel Jorge Silva. Hoje à noite nós temos como convidados as palestrantes, professora doutora Diomar da Graça Mota e a professora doutora Régia Agostinho da Silva. E quem vai fazer a moderação, quem vai conduzir essa palestra é a Eurídice Espanhol Macedo Pessoa. Eurídice Espanhol é professora mestra, escritora, pesquisadora, ativista cultural, graduada em Letras e Pedagogia, mestra pelo Programa de Pós-Graduação Educação da FFP-UERJ, membro dos grupos de pesquisa GEP, CEB, UFF. IGESDI FFP UERJ, autora dos livros Lírios no Deserto e Jabuticabas, autora de Educação para Mulheres Brasileiras e Inícios del Siglo XX, em las páginas de las novelas de Julia Lopes de Almeida. Muito boa noite a todos, é uma alegria estar aqui junto com a Academia Ludovicense e tantas instituições importantes que estão comemorando os 200 anos de Maria Firmina dos Reis. Estamos aqui, inclusive, para reafirmar o nome de Maria Firmina dos Reis como uma grande escritora na história da literatura brasileira. Teremos agora com vocês a palestra da professora Diomar das Graças Mota, intitulada A Obra Poética de Maria Firmina. Com vocês, então, teremos agora a leitura da mini biografia da professora Diomar. Diomar das Graças Mota nasceu em São Luís do Maranhão, é professora normalista, formada pelo Instituto de Educação de São Luís Maranhão, licenciada em Pedagogia com habilitação em Administração do Ensino 1º e 2º graus pela Universidade Federal do Maranhão, doutorada em Educação com tese Mulheres Professoras na Política Educacional no Maranhão pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Administração Interamericana com estágio em instituições na América do Norte. Boa noite. Nossos agradecimentos à professora Valquíria Imperiano, em nome da qual saúdo os promotores e parceiros desse magnífico evento, em especial a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, em nome de sua fundadora, professora doutora Dileci Aragão Adler, autora do convite para participar desta iniciativa. Acatei a deferência pelos motivos. Meu encontro com Maria Firmina dos Reis deu-se na segunda metade da década de 1970, face à solicitação do sempre incansável estudioso
de sua obra, professor José Nascimento de Moraes, para que uma unidade escolar fosse colocada em seu nome. Tanto que, ao ser convidada para tratar da sua poética, a ênfase que eu trago é a professora, que é invisível em quase todo, fala-se pouco dela. E me preocupa porque meus estudos são com as professoras. À época, à frente do Departamento de Ensino de Primeiro Grau da Secretaria de Educação, tinha que fazer o reconhecimento da unidade escolar que o professor José Nascimento Filho tanto solicitava. E aí me confrontei com um problema. Para reconhecer uma unidade escolar, teria que ter o perfil profissiográfico do seu patrono. E isso nos trouxe um trabalho árduo, considerando que os dados disponíveis à época faziam menção a romantista, a poeta, enfim, sua inserção e produção no campo literário. Referências de sua atuação como professora diziam respeito ao acesso na instrução pública decorrente da aprovação do concurso de professora mestre régia, que iria lecionar uma cadeira de primeiras letras feminina à época. Era essa a terminologia, né? Ela, com 25 anos, isso 1847, essa idade é que, no primeiro momento de sua inscrição, o seu requerimento é rejeitado, considerando que 1927, o material para inscrição no concurso exigia que a pessoa tivesse 25 anos, e ela, à época, ainda não tinha essa idade. Tanto que ela se reescreve e vai para o interior. O outro motivo, passada essa fase, decorreu de nossa inquietação sobre os estudos feministas nas pesquisas sobre o sujeito mulher na UFMA, que não evidenciava a mulher professora. Constatação que nos levou à tese de doutorado intitulada As Mulheres Professoras na Política Educacional do Maranhão. À época, era minha intenção ter incluído Maria Firmina dos Reis, mas os dados até então disponíveis não facilitavam a minha tese. E aí eu tive que incluir 4 outras professoras cujos dados seriam de fácil acesso, e nisso encontrei com Laura Rosa, a primeira professora mulher afrodescendente a participar desta casa literária. Fazendo conexão, sempre buscando Maria Firmina, em um dado momento eu fiz conexão do perfil de Laura Rosa com a trajetória de professora de Maria Firmina. Ambas eram afrodescendentes, moravam na rua de São Pantaleão, eram filhas de pais desconhecidos. Apenas nessa conexão, uma coisa não se apresentava. Uma era professora autodidata e a outra era professora normalista, que também foi lecionar, à época, numa escola mista no município de Caxias. Apesar do hiato de 62 anos entre o nascimento de Maria Firmina e o de Laura Rosa, essa questão da formação docente e da autodidata, elas nos incentivaram a montar, quando de volta da defesa da tese, um grupo de pesquisa sobre estudos sobre mulheres e relações de gênero no curso de pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão, cujo propósito era dar visibilidade a mulheres professoras maranhenses por meio de sua memória. E aí, atualmente, já compilamos mais de
meia centena de professores. E nossa busca por Maria Firmina tem sido uma constante, porque o árduo trabalho com as fontes oficiais, majoritariamente, elas se restringem à informação administrativa, nomeação, licenças, aposentadoria, mas elas omitem o que é de mais importante de uma mulher professora, que é a sua prática docente. E aí me faz lembrar Adélia Prado, poeta, professora, filósofa, ao se referir à ausência de estudos da mulher sobre si. E ela afirmou que somos uma categoria envergonhada. Nós, professora, falamos de muito e quase nada sobre nós. Destarte, Maria Firmina se insere. Sua produção trata dos ancestrais, dos parentes, dos amigos, literatos, mas omite sua prática pedagógica. Tenho incessantemente buscado essa ação de Maria Firmina, mas ela não dedica, até hoje, nenhum poema sobre a sua vida de professora e, em especial, sobre a sua prática pedagógica. Ora, ou seja, aquela em que ela desenvolvia em sala de aula. Em sendo uma autodidata, visto que alicerçou seus conhecimentos com a leitura de jornais aos quais mantinha assinatura, porque em Guimarães, à época, você não tinha circulação de jornais, e participação em espaços de arte, como sua frequência ao teatro, conforme o trabalho de Angenor Gomes, que é um dos trabalhos que tem nos dado alguns encaminhamentos para que nós possamos ter em mente ou buscar ou construir a prática pedagógica de uma professora autodidata, cujo exercício do magistério foi de 47 anos. Ora, mas em relação ao processo de ensino-aprendizagem, nós sabemos que o mesmo exige a intermediação de material didático, sobretudo texto, para que o conhecimento possa fluir. Ora, Maria Firmina, será que ela usava, ou como usava, sua rica e abrangente produção literária? Até porque a sua produção literária não deixava de não perpassar pela geografia, pela história, pelo ser humano, pelas desigualdades sociais. Mas será como que ela fazia essa inserção? Ou ela falava de todos e tudo e pouco falava dessa prática a quem até hoje nós buscamos? Ela apresenta os conteúdos à época determinado pela legislação vigente através de disciplina. Os impressos pedagógicos eram ausentes. E ler, escrever, contar, trazer alguma coisa de geometria, aquele período já havia na província do Maranhão alguns exemplares contendo esse tipo de exigência legislativa. A instrução pública determinava o uso do ensino mútuo ou lancasteriano
ou individual na prática pedagógica do professor de primeiras letras, como era o caso de Maria Firmina. E Maria Firmina era uma pessoa muito atenta às determinações legais oriundas da instrução pública. E esse método traz o nome de um pedagogo, que é o José Lancaster, que adotou em 1798 na Inglaterra. A inspiração deste método trata-se da experiência pioneira de Bell, um estudioso que pouco a pedagogia tem dado atenção da forma como ele trouxe esse método para a Inglaterra e que foi apropriado por Maria Firmina. O método, ele tem algumas questões que nós precisamos discutir. O método mútuo ou individual, ele se aplicava por uma questão de política de educação à época, nesses países em que ele foi aplicado, pela ausência de professores e pelo número da clientela. E aí, as classes de Maria Firmina, conforme alguns dados trazidos na obra de Gomes, eram, e outras obras acerca de outras escolas, outras classes de primeira letra, ela tinha uma clientela de aproximadamente uma dezena de alunos. Era uma clientela exígua, que, para o uso do método Lancaster, não deixava de facilitar a prática pedagógica. Porque um dos cernes do método Lancaster eram alunos de todos os níveis escolar, em que os mais adiantados terminavam por ajudar o professor no seu trabalho de transmissão de conteúdo. E aí eu fico pensando, como era que se dava isso? Essa classe, dizem que é classe de primeiras letras, mas uma classe de primeiras letras, ela não é eterna, ela tem toda uma trajetória em que os alunos automaticamente se tornam mais instruídos. E Maria Firmina, com sua habilidade, ela não nos levou isso. E face o seu posicionamento contrário à escravidão, nós sempre nos questionamos, haveriam algumas alunas negras em sua classe? Desde 1927, a presença feminina era uma obrigação legal, tanto que se afirmava que o ensino primário, ao ser instituído oficialmente no Brasil, tinham que ser criadas escolas primárias em todas as cidades, vilas e lugares, e Guimarães não foi exceção, para meninas nessas localidades. E daí Maria Firmina ter sido nomeada por uma classe com meninas, ou seja, alunos do sexo masculino. Haja vista o contingente de mulheres analfabetas na nossa província. A educação mista e coeducação dos sexos, ao ser incluída na prática de Maria Firmina, já era uma ideia concebida nos Estados Unidos, na Suíça, na França. E no Brasil, temos seu início em São Paulo. Depois chega o Piauí e, muito tempo depois, chega graças a Maria Firmina. A sua observância nesse sentido é a demonstração do olhar de uma professora que não se circunscrevia apenas
ao ler, escrever e contar. Logo, era uma prática aglutinadora e disposta na legislação 5 anos após seu nascimento, que não avançou, pois dava à mulher o direito à educação, mas de forma excludente. Maria Firmina é uma professora feminista, também escritora, mas a sua prática pedagógica nos faz conceber essa percepção. Ao considerar que marcos de inovações precisavam na província, e daí que, além de sua classe, tomei conhecimento, através do trabalho da professora Alda Margarete, sobre a educação na província de Guimarães, que ela saía também dando aulas particulares nem sempre ela era paga, porque o salário de 34 réis que ela ganhava naquela época era, não sei se suficiente, mas ela tinha algum ganho. E quando ela saía para essas casas, havia praticamente pagamento em toda sorte de questões, porque eram pessoas pobres, eram pessoas que não tinham condição de pagar uma professora. E essa atenção de Maria Firmina torna a prática pedagógica uma prática educativa em que ela dava uma atenção à escola pública, além da prática pedagógica. A professora Maria Firmina, ao ser visitada pelo então governador do estado, Luiz Domingues, logo após o seu exercício, ela demonstra que foi uma pessoa que contribuiu para o projeto educativo maranhense, antecipado ao projeto de formação docente que doutor Barbosa de Godóis e parcialmente implantou. E quando o governador Luiz Domingues faz a sua visita, foi uma forma de demonstrar que sua prática pedagógica foi uma prática exemplar. E mesmo autodidata, ela praticamente antecipou o projeto de política de formação docente e o projeto de política educacional, que é um dos primeiros que se tem conhecimento no Maranhão. Isso, decorridos 200 anos, nós precisamos resgatar melhor sua prática pedagógica, pois ela constitui um exemplo, ela constitui uma audácia que as novas gerações, de certo, precisam buscar em Maria Firmina, porque sua prática pedagógica está escrita, não perpassa pela sua poética, mas precisa ser escrita. Muito obrigada e boa noite. Eu queria agradecer a Diomar por esta fala maravilhosa, que me trouxe, mais uma vez, a certeza de que resgatar também a prática pedagógica de Maria Firmina dos Reis é extremamente importante. Nesse momento, nós podemos compreender que o resgate da vida, da obra dessa mulher, ele tem que ser em todas as dimensões, né? Essa mulher maravilhosa, essa prática pedagógica que nos ensina tanto e tanto. Agradecida demais a professora Diomar. Estamos aqui aprendendo muito, né? E eu quero entender e compreender quando houver o estudo dessa prática, quando for ampliado esse estudo, faço questão de ter acesso. E eu acho que todos nós aqui presentes, os nossos ouvintes também. Muito obrigada. Temos agora a palestra da professora doutora Régia Agostinho, com o tema Maria Firmina dos Reis, a intérprete do Brasil. Faremos, então, será feita a leitura da bibliografia da professora Régia e logo após a palestra. Obrigada.
Régia Agostinho da Silva é doutora em História na Universidade de São Paulo. Possui mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora da Universidade Federal do Maranhão, professora permanente de Programa de Pós-Graduação em História CCH São Luís. Boa noite a todos e todas. Gostaria, antes de tudo, de agradecer ao convite, né, para participar do evento do bicentenário de Maria Firmina dos Reis. Como já foi apresentado, vou falar um pouco sobre um texto que eu, juntamente com a professora Rafaela Fernandes, fizemos sobre Maria Firmina dos Reis, intérprete do Brasil. Esse texto está na revista eletrônica, né, da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. E eu vou falar um pouco dele, né, pensar Maria Firmina dos Reis como intérprete, e a partir disso a gente pode elencar algumas questões. Bom, a atenção aos marcadores sociais das diferenças tornou-se o divisor de águas nas discussões contemporâneas sobre a performance literária nos países que passaram por processos de colonização. A ausência histórica de um contexto de representatividade e de proporcionalidade de vozes não brancas em espaços acadêmicos e de celebração tem suscitado um acalorado debate acerca do ofício da escrita. Partindo dos processos de criação de autores e de autoras negras em estado diaspórico, baseado na pirâmide de opressões raciais e de gênero, e no processo de superação de identidades partidas. Esta fala colocará no debate uma voz subalternizada que reinterpreta o seu lugar social e histórico no Brasil. Trata-se da escritora Maria Firmina dos Reis. Em um país de expressões culturais e étnico-raciais variadas e desiguais como o Brasil, tal preocupação apresenta-se como um desafio permanente, que necessita de novas reflexões e de novas proposições que orientem as transformações necessárias. Assim, o modo como Firmina pensa seu lugar ou não lugar na sociedade brasileira acaba por articular uma reflexão conjunta sobre o negro em nossa sociedade, problematizando a participação de escritas e escritoras negras nos processos históricos, na luta por direitos e por mais visibilidade no campo da literatura nacional. Intérprete do Brasil. Ottaviani explica, assim, a existência de um chamado pensamento social brasileiro, entre aspas. Abre aspas para Ottaviani. O Brasil é um país que se pensa contínua e reiteradamente. Tanto é assim que pode ser visto como uma fábrica, entre aspas, de explicações, uma coleção de interpretações compondo uma visão do país no curso da história. Simultaneamente, revela-se uma incógnita sem fim, contínua e reiteradamente taquigrafada, com que adquire fisionomia, expressão, colorido, sonoridade, harmonia, estridência. Mas também pode ser visto como uma nebulosa, movendo-se no espaço e no tempo, ao acaso das forças sociais internas e externas. Eventualmente, revela-se uma larga narrativa atravessada por dilemas, impasses e perspectivas que o leitor vislumbre. Fecha aspas. Segundo Iane, a reflexão sobre o Brasil constrói uma narração coletiva, uma metanarrativa que atravessa internamente textos diferentes e põe-nos em contato na base do comum interesse para a nação. Os intérpretes do Brasil consagrados na historiografia brasileira são majoritariamente homens brancos. José Ricardo Martins, em Texto Instigante, faz uma breve análise sobre os intérpretes mais conhecidos, que são Alberto Torres, Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Nestor Duarte, Vitor Nunes Leal, Glaucio Aridilon Soares e Gessé Souza. Ou seja, na seleção que o mesmo faz, não figura uma única mulher. Talvez isso se deva ao que o autor entende como intérprete da nação. Então, o que o José Ricardo Martins entende como intérprete da nação? Abre aspas.
a riqueza dos diferentes intentos de explicar ou interpretar o Brasil a partir da organização social e política, ou seja, a partir de suas organizações, seus atores e a distribuição do poder, está no fato de que são pensados a partir de diferentes ângulos do escopo ideológico. Uns são a partir de um ideário conservador, outros liberais e muitos deles a partir de uma visão marxista, fecha aspas. Portanto, para Martins, os intérpretes seriam aqueles que estariam interessados em entender a organização social e política do Brasil e fabricado grandes narrativas ensaísticas, principalmente em relação à identidade nacional ou ao que nos tornaria brasileiros. Nesse sentido, ele não vê nenhuma mulher exercendo esse papel. Apenas cita Marilena Chaui nas considerações finais de seu artigo. Ora, mesmo que o texto de Martins seja valioso, ele não nos diz tudo sobre o que seria interpretar o Brasil. E deixa de lado, como toda seleção, diversos autores, principalmente da própria literatura nacional, que poderiam figurar em sua lista, e mesmo em seu conceito tradicional, sobre o que seriam intérpretes da nação, como, por exemplo, José de Alencar, que, ao lançar Iracema, a lenda do Ceará, em 1865, tenta construir uma imagem de nacionalidade, de nascimento da nação brasileira, através da junção entre portugueses e índios, mesmo que seja a Índia morta, Iracema, né? Já José Carlos Reis, em seu livro As Identidades do Brasil, de Van Hagen a FHC, publicado em 1999, faz uma seleção bastante tradicional de intérpretes, não aparecendo nenhuma mulher, muito menos uma mulher negra, posto que Reis também entende a noção de intérprete como aqueles que procuraram, de alguma forma, narrar a história do Brasil, procurando um sentido de identidade, ou seja, do que seria ser brasileiro, analisando o passado e tentando construir de alguma forma o futuro. No entanto, José Carlos Reis abre espaço para a discussão de uma possível inserção de outras identidades e de outros intérpretes quando afirma, cito José Carlos Reis, pode-se pensar que o Brasil, de múltiplos modos, e todos sustentáveis com uma argumentação coerente e reconhecível. Há versões do Brasil de origem senhorial, burguesa, proletária, classe média, camponesa, sem terra, paulista, mineira, nordestina, gaúcha, negra, indígena, feminina, gay, imigrante, migrante, caipira, urbana, suburbana, litorânea, sertaneja, oficial, marginal, militar, civil, etc. A maioria delas ainda não foi formulada, pois o povo brasileiro foi silenciado e não efetivamente representado na vida intelectual e política ao longo dos seus 5 séculos de vida. Contudo, cada um desses personagens se sente brasileiro, de um modo particular, e conta suas experiências de forma diferenciada por meio de festas, poemas, quadros, músicas, tradições orais. Reis, 2007. Nossa intenção, fecha a citação, né? Nossa intenção nessa palestra é justamente trazer à lume interpretações outras sobre o Brasil que foram silenciadas ao longo do tempo e não efetivamente representadas. Por isso, não aparecem nas antologias sobre os intérpretes da nação. Para isso, ampliamos o conceito de intérprete e pensamos Maria Firmina dos Reis como agente privilegiado para pensar a nossa identidade sob outra ótica, outra perspectiva, que é de mulher negra periférica escrevendo literatura no Brasil, e de como a mesma percebia as relações de ancestralidade de matriz africana e identidade no período da escravidão, do qual Maria Firmina dos Reis foi contemporânea. A moderna concepção de história descreve a realidade dos fatos como um conjunto de textos que dialogam entre si e constituem um tecido incompreensível em sua totalidade. Assim, a verdade histórica, pensada como única e inquestionável pela historiografia científica do século XIX, apresenta-se na perspectiva da nova história como um corpus múltiplo, um mosaico de verdades parciais constituídas a partir de lugares sociais definidos. Para os historiadores modernos, uma dada realidade só pode ser apreendida pelo filtro das diversas representações sociais constituídas ao longo do tempo.
É inegável que toda produção humana, incluindo a artística, está inserida em um momento histórico de uma determinada sociedade. Nela, ficção e realidade se misturam e se confundem. A gênese do texto literário depende da habilidade de criação e invenção do seu autor, que buscará no imenso acervo acumulado por suas experiências e vivências o material que, por meio da palavra, será convertido em literatura. Leila Perrone Moisés, em Flores da Escrivania, diz que a literatura parte de um real que pretende dizer, falha sempre ao dizê-lo, mas ao falhar diz outra coisa, desvenda um mundo mais real do que aquele que pretendia dizer. Talvez por colocar em palavras o que se pensava ser indizível. Para o bem e para o mal, a literatura desvela o mundo. Ora, completa harmonizando as lacunas do real e compensa o que falta para tornar a realidade satisfatória. Ora, expõe cruamente, dolorosamente, as terríveis fissuras da realidade. A literatura sempre poderá nos dizer o que poderia ser, o que está oculto e o que foi silenciado, e revelar uma outra história diferente da versão oficial. Esse aspecto da literatura como um meio de revelação daquilo que está encoberto vai ao encontro do pensamento de Walter Benjamin, expresso nos estudos sobre o conceito de história de 1940. Benjamin ressalta que o outro lado da história, que clama ser conhecido, uma vez que a história oficial representa uma visão unilateral, para libertar o passado, é necessário trazer à luz a versão dos oprimidos, dos excluídos. É preciso dar voz aos vencidos. Assim, para Benjamin, a história oficial é sempre reducionista e parcial. É uma história narrada sobre um determinado viés, o daqueles que estão no poder. É uma história que perpetua o discurso dos vencedores. Daí o apelo benjaminiano para escovar a história a contrapelo, anulando os efeitos da narrativa histórica dos grupos dominantes e afastando a catástrofe que seria o esquecimento. Nesse processo de desnudamento do discurso histórico oficial e contra o esquecimento, desejado pelos opressores, a memória é um instrumento valioso na revelação das faces da história. O poeta, assim como o historiador social, é o sujeito que não estabelece uma relação empática com o vencedor e não participa do cortejo triunfal em que são carregados os despojos que chamamos bens culturais. Ele é o flaner que tudo observa e expõe na sua poesia as ruínas e os testemunhos da barbárie perpetrados pela classe dominante. Se ao lado da história e memória oficiais existe também uma história e memória secundárias, forjadas na contramão do discurso hegemônico, o poeta, como historiador, é aquele que também narra os acontecimentos. Nessa narração, memória e esquecimento se alternam e se combinam, são faces da mesma moeda. O poeta, ao narrar sua experiência dos fatos sociais e históricos por meio de sua poesia, não envereda pela autobiografia ou pela historiografia, antes resgata o discurso oculto dos oprimidos. Pensando nisso, fazer isso é tentar ler a história do Brasil de sua formação e identidade em uma outra perspectiva, aquela dos agentes silenciados e ou não reconhecidos como tal. Então, nesse sentido, a gente pensa Maria Firmina dos Reis como intérprete do Brasil, e aqui a gente pensa Maria Firmina dos Reis construindo e lendo um Brasil afrodescendente. Já foi dito, que Maria Firmina nasceu em 1822 e que foi, uma escritora negra, anti-escravista, professora, responsável, pela fundação da primeira escola mista para meninos e meninas no Maranhão. O Maranhão do século XIX se configurava como uma das províncias de maior contingente escravo do país. Segundo o levantamento de 1821, estimou-se que dos 152.893 habitantes da província, mais da metade eram escravos. Isso se devia ao quadro econômico que a compunha. Desde a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará-Maranhão, criada pelo Marquês de Pombal, em 1755, a província teve uma entrada maciça de africanos escravizados. Nesse momento, a economia do Maranhão baseava-se, como nas demais províncias do país, na agricultura voltada para a agroexportação.
No caso específico do Maranhão, a economia predominante foi a produção de algodão, na qual o trabalho escravo foi sua base de sustentação. As outras duas produções de arroz e de açúcar também se baseavam no trabalho escravo. É nesse contexto que Maria Firmina dos Reis irá publicar sua principal obra, Úrsula, em 1859, período pouco posterior à proibição do tráfico transatlântico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. O romance de Maria Firmina centra-se em uma narrativa romântica, no qual o jovem mancebo Tancredo apaixona-se por Úrsula, a heroína do romance. Pobre e órfã donzela. Essas duas personagens, ao longo da narrativa, serão ajudadas pelos personagens cativos, que muitas vezes roubam as cenas. Percebemos dessa forma como Maria Firmina dos Reis constrói uma narrativa no qual o narrador onisciente discute a temática da escravidão e insere a temática anti-escravista na província já em 1859. Maria Firmina, assim como muitas escritoras do século XIX, passou muito tempo no ostracismo, sendo resgatada por José Nascimento Moraes Filho em 1965, na sua obra Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, onde o autor reúne escritos de Maria Firmina em alguns jornais, depoimentos de ex-alunos e alunas de Firmina e reedita os contos A Escrava e Gupeva. No mesmo ano, Horácio de Almeida reedita a Úrsula em edição facsímile. Horácio de Almeida, Nascimento de Moraes Filho. O romance Úrsula, como também o conto A Escrava, nos ajuda a entender a lógica social da vida desses cativos, pelo menos através do ponto de vista e do olhar de Maria Firmina dos Reis, que, inserida em seu contexto social, pode nos auxiliar a saber um pouco mais sobre a vida dos mesmos. Podemos perceber claramente que no romance Úrsula, os três personagens escravos, Túlio, Preta Suzana e Antero, falam sobre a escravidão, em uma perspectiva de crítica. Falam também da saudade da África, da diáspora. Preta Suzana fala da saudade que sente de sua terra natal. A África, construída por Maria Firmina dos Reis, é um lugar de liberdade, terra fértil, mãe dadivosa. Maria Firmina dos Reis, imbuída do instinto de nacionalidade, como bem citou Machado de Assis, como todos os românticos, no entanto, subverte o conceito, né? A nacionalidade que Maria Firmina dos Reis cria ou tenta criar é uma nacionalidade africana, como se, ao formular um conceito de nação ou pátria para a África, colocasse a região em igualdade à nacionalidade brasileira. Os cativos tinham um passado, uma história, uma família, uma pátria, assim como os brasileiros, assim como os europeus. São vários os momentos nos quais os personagens cativos se referem à África como sua pátria. Maria Firmina inaugura, assim, um outro olhar sobre a África, que não o de barbárie e selvageria, já que a ideia de uma África como pátria transforma o continente inteiro em uma só unidade e o qualifica como lugar civilizado. Para Maria Firmina dos Reis, bárbaros eram aqueles que haviam transformado outros semelhantes em escravos, como nos informa essa passagem do romance, na fala, mais uma vez, de Preta Suzana. Aí eu abro aspas para citar a fala de Preta Suzana no romance Úrsula. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio o homem que amei, como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, em que me via e em que tinha depositado todo o amor da minha alma, uma filha que era a minha vida, as minhas ambições, a minha suprema ventura. Veio selar a nossa tão santa união, e esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, essa filha tão extremamente amada, a Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Oh, tudo até a própria liberdade. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Reis, 2004. A ideia de Maria Firmina sobre o que seria a barbárie vai contra muito do que estava disseminado no mundo ocidental e sobre a evolução da humanidade, que lia os povos das Américas e da África como povos inferiores, bárbaros e selvagens. Maria Firmina invertia a pirâmide e colocava aqueles que escravizavam outros como bárbaros. Bárbaros eram os escravistas, né? Esses sim eram os selvagens. A civilidade, a nobreza, o bom caráter aparecem em outro personagem cativo,
no capítulo Duas Almas Generosas, título sugestivo. Túlio salva o jovem mancebo Tancredo, que ao cair do cavalo se encontra desmaiado. Firmina constrói a imagem do escravo em uma outra perspectiva, visto que o escravo de Firmina é aquele que tem individualidade, que é colocado em pé de igualdade com os personagens brancos. O escravo de Firmina não é vítima da escravidão, passivo diante da sociedade escravocrata. Charles Martin tem razão ao falar que Maria Firmina construiu uma rara visão de liberdade no movimento que ela faz em colocar o branco e o negro em condições de igualdade. Ao descrever o ponto negro como um homem, antes de dizer que o mesmo era um escravo, Firmina humaniza o ser escravizado. O escravo construído por Firmina é, antes de tudo, aquele que fala da África, que só reconhece a verdadeira liberdade no tempo em que vivia naquela África saudosa e nostálgica. Maria Firmina, ao construir essa imagem de pátria África, a constrói como o avesso do que era o Maranhão e, por extensão, o Brasil. A África de Maria Firmina dos Reis era uma África sonhada, idealizada, mas que tinha como princípio a liberdade. Na Mãe África, inventada de Maria Firmina, as relações de escravidão dentro do próprio continente africano não existiam. A pátria era uma mãe boa que perdia seus filhos levados pela ganância dos escravocratas. Até que ponto Maria Firmina sabia sobre o continente africano do século XIX é difícil responder. O que sabemos com certeza é que a escritora utiliza dessa imagem para recriar o avesso do país. Na pátria ausente havia liberdade. Essa imagem formada, construída ou idealizada, essa África sonhada era o território e o lar daqueles cativos que clamavam contra a escravidão. Ainda sobre a questão da igualdade entre brancos e negros, a passagem, né, em que Tancredo tira a luva e dá a mão ao Túlio, né, é significativa. Ao retirar sua luva para estender sua mão destra a Túlio, Maria Firmina iguala mais uma vez brancos e negros, proprietários e escravos, colocando até o pêndulo da balança maior para o escravo, já que é Tancredo, o branco, que tem um coração tão bom como o do escravo. O ponto de referência da bondade, da generosidade, não está no personagem branco, e sim no negro, no escravo. O gesto de dar ao escravo a mão e a destra, mais uma vez, sela o sentido de igualdade entre os dois. O gesto é visto com espanto por Túlio, que não acredita que o branco esteja lhe dando a mão para um aperto entre iguais, e acaba beijando-a. Mas o narrador já os igualou, e até já provocou o leitor ao fazer a comparação da bondade, da generosidade partindo de Túlio e não de Tancredo. A primeira alma generosa é a de Túlio, o escravo. Outra passagem importante no qual percebemos certo sentimento de superioridade africana está na fala do escravo velho Antero, no qual ele relembra como eram as festas da sua pátria. Né? Aí eu cito Maria Firmina dos Reis. Pois ouça-me, senhor, conselheiro, na minha terra há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche. E neste dia, como não se trabalha, a gente diverte-se, brinca e bebe. Lá então é vinho de palmeira, 1000 vezes melhor que cachaça, e ainda que tiquira. Fecha aspas, Reis, 2004. O escravo Antero é apresentado na narrativa como dado ao mau hábito da bebida alcoólica. Por isso, um ser em degradação que pedia a um e a outro dinheiro para matar o vício. As lembranças são do velho escravo Antero, do seu tempo, da época em que trabalhava e, portanto, podia custear sua bebida. Na pátria, onde podia beber em seus dias festivos, onde a própria bebida tinha outro significado, que era o da festa, a celebração, que Maria Firmina chama de fetiche, mas na qual a qualidade da bebida extraída do vinho da palmeira era muito melhor do que a encontrada no Brasil. E ela ainda brinca, né, mesmo que fosse a tiquira do Maranhão. Né? Mais uma vez, a África aparece como o avesso que aqui era encontrado. Era a pátria da liberdade, da festa, do fetiche, da bebida, com um significado religioso e não de degradação, como o álcool tinha se tornado para o velho Antero. Como já falamos aqui em outro momento, a África de Maria Firmina dos Reis, embora idealizada, era uma África que continha nobreza e liberdade. Era uma África-mãe que vira roubado seus filhos para a escravidão do Novo Mundo. Ao construir essa imagem, Maria Firmina acaba por valorizar a cultura africana em nosso país.
inaugurando, assim, uma voz dissonante de tudo que estava colocado na literatura brasileira do período e construindo a visão de um país afrodescendente, no qual as culturas de negros e brancos, assim como dos indígenas, visto que Maria Firmina também escreveu uma novela indianista chamada Gupeva, se misturam e se igualam. Firmina descentraliza o discurso branco, masculino e dominante do seu tempo, para construir em seu romance outra interpretação do Brasil, no qual o elemento negro tem suma importância. Para Cristiane Navarrete Tolomei, cito, dessa forma conseguimos romper com o racismo institucionalizado pelo sistema mundo moderno colonial. Firmina exerce uma prática de escrita feminina sociopolítica, desconstruindo o discurso dominante e redirecionando o lugar de enunciação ao documentar pelo viés literário na imprensa maranhense as violências da representação e da opressão, acima de tudo, sobre os sujeitos negros escravizados no Brasil. Tolomei, 2019. Fecha aspas. Ainda existe no romance outra interpretação do Brasil pelo viés de outros setores oprimidos, que são as mulheres do século XIX. Como o nosso tempo já foi ultrapassado, né, eu não vou me ater nessa parte específica sobre as mulheres. Pensar Maria Firmina dos Reis como intérprete do Brasil é tomar a própria iniciativa da autora quando lança seu texto, um exercício de subversão. Procuramos, ao longo desta fala, demonstrar como Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra e escritora, pode ser lida como intérprete da nação, ao construir sua narrativa em Úrsula e inserir o elemento negro como positividade para a formação do povo brasileiro, colocando em discussão a escravidão e a dominação masculina, construindo a interpretação inédita para o seu tempo. Ao longo do redescobrimento de sua obra, Maria Firmina dos Reis garantiu, segundo Maria Helena Toledo Machado, ser hoje figura consolidada no panorama da literatura brasileira, segundo Maria Helena Toledo Machado. Tal afirmação não soa exagerada, visto que nos últimos 15 anos, desde a 4ª edição de Úrsula, em 2004, pela editora Mulheres, Maria Firmina foi adquirindo visibilidade nacional e até internacional. Redescoberta em 1975 por Nascimento de Moraes Filho, com sua preciosa pesquisa Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, e depois trazida a lume mais uma vez no centenário da abolição em 1988, por Luísa Lobo, em uma 3ª edição de Úrsula, pela coleção Resgate. Ao ser lançado pela editora Mulheres, dirigida por Zaide Musart, em parceria com a editora PUC Minas, o romance ganhou o mundo, sendo alvo de diversas pesquisas acadêmicas em diferentes áreas do conhecimento, como história, sociologia e letras. Foram feitas, ao longo dos últimos anos, várias dissertações de mestrado e teses de doutorado, tratando do romance e da romancista. Na edição de 2004, consolidou-se também a leitura do romance feita no pós-fácil por Eduardo de Assis Duarte, Maria Firmina dos Reis e os primórdios da ficção afro-brasileira, onde o autor pleiteia para Maria Firmina o lugar de primeira escritora abolicionista do Brasil, seguindo a esteira do que já havia sido colocado por Charles Martin na 3ª edição de Úrsula, em seu prefácio, Uma Rara Visão de Liberdade. Acreditamos que foi graças à 4ª edição de 2004 e aos diversos movimentos de ressignificação do que seria ser negro no Brasil, aos movimentos políticos negros espalhados por todo o país, inclusive dos feminismos negros, que a autora teve grande visibilidade nas últimas décadas. Uma visibilidade jamais vista. Existem hoje mais de 10 edições do romance, inclusive com a edição pela considerada a maior editora do país, Companhia das Letras. Bom, gente, como eu já ultrapassei o tempo, né, eu só queria agradecer e voltar depois, né, com as considerações finais da minha fala. Obrigada. Régia, eu achei importantíssima essa fala. Com certeza nós vamos precisar tomar conhecimento de todo esse texto que você escreveu, que foi o resultado dessa pesquisa importantíssima. Há coisas que você disse aí que eu fiquei assim, considerando extremamente necessário voltar, inclusive quando você disse
que resgatar o discurso oculto dos oprimidos, né? É possível encontrar indícios de realidade onde as relações interseccionais são flagrantes nessas escritas femininas, principalmente, né? No meu caso, eu pesquiso Júlia Lopes, e os romances de Júlia Lopes, quase todos são com protagonismo feminino, e também nós encontramos realidades outras que não é escrita pela elite dominante, né? A realidade histórica, né? Entender a lógica social da vida dos cativos em Úrsula. Nossa, isso é uma dádiva poder entender que um romance pode nos trazer essa realidade, porque ela é realmente necessária, principalmente quando a gente vem resgatar a escrita feminina brasileira e principalmente a escrita feminina afrodescendente. A África, mãe da divosa, a nacionalidade de Maria Firmina, vem em Úrsula como uma nacionalidade africana. Essa junção da África com a realidade brasileira é muito necessária também. Então, vocês veem como a Úrsula é importante em todos os sentidos, né? Que a vida e a obra de Maria Firmina dos Reis, é algo que nos coloca em contato com uma realidade invisibilizada, pois perpassa, assim, as questões de literatura, de escrita feminina afrodescendente, a prática da profissão docente ministrada por mulheres negras e descendentes e desbravada, como bem trouxe a professora Diomar, né, pelo interesse, pelo pioneirismo de Maria Firmina. Portanto, a importância dos estudos aqui apresentados, tanto pela professora Diomar quanto pela professora Régia, mostra que a mulher, a professora, a militante social e a escritora Maria Firmina ainda carecem de resgate histórico e certamente tem grande colaboração para a desinvisibilidade das questões de gênero relativas à história das mulheres, né? Eu queria fazer imenso agradecimento a ambas as professoras, Diomar e a professora Régia, que certamente foram assim, uma pequena amostra de muitos desdobramentos que nós ainda vamos precisar ler e entender através da pesquisa dessas duas mulheres que vieram aqui hoje trazer Maria Firmina dos Reis e seu bicentenário. Muito agradecimento e parabéns pelas abordagens. Convidamos agora a professora Diomar para que ela possa fazer as considerações finais da sua fala, e em seguida a professora Régia também pelo mesmo motivo. Muito obrigada. Obrigada, professora Eurides, mas esta oportunidade de trazermos a prática pedagógica de Maria Firmina, pouco explorada, para nós foi de uma satisfação ímpar, porque nós, mulheres professoras, nós falamos de muito, mas não falamos de nós. E a Maria Firmina, ela é, de fato, uma literata fantástica, mas será que ela não é bem melhor como professora? Então é isso, olha, a Valquíria sacudiu com a cabeça, mas eu sou estudiosa e apaixonada por tudo que professora faz, nada contra a questão literária. Haja vista que Laura Rosa, todo o material literário dela, nós resgatamos e publicamos, porque o material literário é um instrumento de muito valor para que nós possamos assentar nossa prática pedagógica. E utilizar Maria Firmina e nosso exercício pedagógico é algo de um valor incalculável. Usemos Maria Firmina e toda a sua produção para ensinarmos história, geografia, ciência, estudo, porque ela, em sua produção, nos fornece tudo isso e nós deixamos invisível. Obrigada e esperamos que o bicentenário floresça em nossas salas de aula. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Queria agradecer a estar ao lado do professor Eurides e da professora Diomar, né? Foi um prazer aprender junto com vocês, né? Mais sobre Maria Firmina dos Reis. A fala que nós temos aqui foi de pensá-la, né, como intérprete da nação,
que acreditamos seja, né, também um lugar que Maria Firmina dos Reis merece estar como professora, como escritora, como intelectual brasileira, né? Então, só tenho a agradecer pelo convite feito, né, por todas as academias e os organizadores do evento do Bicentenário de Maria Firmina dos Reis aqui. E no mais, dar boa noite a todos e todas. Chegamos, então, infelizmente, ao final desse nosso trabalho maravilhoso. Agradecida imensamente a Adilice pelo convite, mais uma vez. Agradecida a professora Régia de Omar. Foi muito feliz participar com vocês da leitura desses estudos, que nós possamos também tomar conhecimento dos desdobramentos do trabalho das duas, que certamente vão colaborar, vão contribuir muito para os nossos conhecimentos. Agradecida a Valquíria e ao Vaniel, a professora Valquíria e ao Vaniel, pela oportunidade de estar com eles aqui. Esse trabalho é um trabalho extremamente importante, dada a importância de resgatar o nome de mulheres escritoras no Brasil e mulheres professoras no Brasil, não é? A prática docente, acima de tudo, ela forma todos nós. Então, junto com a literatura, que também é formadora, a prática docente e a educação vem comungar de objetivos bem próximos, né? Que é justamente trazer em evidência aquilo que historicamente foi invisibilizado. E no caso das mulheres escritoras, principalmente as escritas de mulheres afrodescendentes. Então, trazendo à tona essas realidades, trazendo à tona todas as interseccionalidades que nos tocam até os dias de hoje, eu quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas na comemoração do Bicentenário de Maria Firmina, dando o meu boa noite, muito feliz e muito alegre a todos e todas e todos que estão por aqui, nos assistindo e privilegiando esse trabalho tão importante da professora Régia e da professora Diomar. Muito grata. Uma boa noite. Obrigada, Eurídice. Obrigada, Diomar. Obrigada, Régia. Terminamos essa noite de palestra com desejo de quero mais. Em cada palavra, em cada informação aqui apresentada, nas palestras aqui apresentadas, nós nos enriquecemos com a história da Maria Firmina. E eu sinto como se essas palestras adubassem a minha curiosidade. Tenho certeza que o público também sente a mesma coisa. Muito obrigada, Diomar, muito obrigada, Régia, muito obrigada a Eurídice, pelos conhecimentos aqui transmitidos. Gratidão ao público pelo apoio à nossa transmissão. E obrigada de novo a Eurídice por ter conduzido essa palestra de forma tão profissional e tão dinâmica. Mary Jane, da rua Lindolfo de Azevedo, número 1527, Jardim América, Belo Horizonte, ganhou o livro Maria Firmina dos Reis, Uma Missão de Amor, da escritora Didercy Adler, e vai receber em casa. Próximo sorteio, livro Mínima Poesia, de Rita Queiroz. Não esqueça, deixe o seu nome, o seu estado e a sua cidade dizendo eu quero ganhar. Tem que ser nos comentários, não no chat. Boa sorte e boa leitura. Lembrando também que no dia 23, agora, dia 23 de junho, nós teremos a próxima palestra, que será mediada pela professora mestra Elaína Cristina de Maria, ela é do Instituto Cultivo Suíça Brasil, e as palestrantes serão Rita Queiroz, que também é do Instituto Cultivo Suíça Brasil, com o tema A Educadora Maria Firmina dos Reis, Igualdade de Direitos no Século XIX. E a segunda palestrante sou eu, né, que venho participar dessa vez como palestrante. Então, eu terei muito prazer também. Eu sou, né? Eu venho representando o Instituto Cultivo
Suíça Brasil, e vou abordar o tema na voz do canto à beira-mar. O amor e a paixão são a força da mulher, Maria Firmina dos Reis, através dos tempos. Aguardo vocês. Eu muito obrigada novamente a todos e a todas e ao público. Muito obrigada a todos vocês de coração. Até a próxima e adeus. E que mais posso eu querer? De ver Camões, Dante ou Milton, de ver poeta e morrer, de ver poeta e morrer. Eu não te ordeno